Seja muito bem-vindo a mais um Além da Marca Podcast. Se você não me conhece, eu sou o João, fundador da Zop. Tô aqui como convidado, que na realidade eu tô como mais uma pessoa que eu tô querendo escutar. Vou ficar aqui mais calado que qualquer outra coisa, escutando essa pessoa sensacional que é a Amanda. A Amanda tá aqui com a gente justamente para contar um pouco sobre a história dela na Métier. Se você não conhece, a Métier é uma das marcas que tá fazendo o melhor trabalho no digital dos últimos tempos, principalmente TikTok Shop, Instagram, fazendo venda para comunidades reais, para pessoas reais. E é isso que a gente quer trazer aqui. Pessoas que estão construindo esses negócios para pequenos e médios empresários poderem se inspirar e entender como fazer diferença nesse mercado que é tão difícil, mas que tem tanta coisa legal para tirar daí. Amanda, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu já tenho certeza que vai ser uma aula esse daqui. Eu já tô com meu papelzinho, minha caneta para anotar, mas muito animado para a gente poder bater esse papo. Obrigado. E aí foi o primeiro conteúdo de venda que a gente postou, viralizou. Que eram 3 sachês. E a gente colocou esses sachês a R$4,90. E aí tinha o TikTok Shop com Derrubou ainda mais. Hã? Ele derrubou ainda mais o preço com a condição dele. Não. Esse já era o valor com as condições do TikTok. Com os incentivos, etc. Entendi. E aí esse vídeo, organicamente, pegou 8 milhões de visualização. Que isso, Amanda? Que doideira. Sim. O primeiro já. Foi o primeiro. Que porrada. E foi um vídeo que a gente tinha postado de uma trend que tava acontecendo na época. E aí eu deixei uma legenda meio, tipo, subentendida, para as pessoas ficarem em dúvida do que eu tava querendo dizer. E aí eu sabia que aquele vídeo tinha muito potencial de viralizar. E aí eu deixei ele uns 5 dias sem nenhum comentário, porque as pessoas estavam comentando muito, curiosas para saber o que tava acontecendo. E aí eu peguei um desses comentários e respondi o vídeo com a oferta do produto, porque eu sabia que o vídeo que estava viralizando ia continuar viralizando e as pessoas iam entrar nos comentários para ver a resposta sobre aquele vídeo, entendeu? Não, calma, que é inteligência até demais para mim. Você pegou nos comentários e colocou um outro vídeo lá dentro, que aí nesse outro, é tipo um easter egg, digamos assim, que era um vídeo direcionado para conversão. Isso, o primeiro vídeo, ele não tinha nenhuma intenção de vender, mas Entendi. Eu sabia que ele ia viralizar. Entendi. E aí eu deixei as pessoas comentando sem responder nenhum comentário, até ficar realmente uma proporção maior. Entendi. E aí depois de um tempo que eu vi que realmente já tava, sabe aquele momento que o vídeo que tá hypado, ele já vai dando uma porque aí começa a retroalimentar. Isso, entendi. Aí eu peguei um desses comentários e respondi. E o comentário, foi eu mesma que fiz o comentário, que era, queria experimentar seus produtos, mas achei muito caro. E aí eu respondo esse comentário falando que eu tinha uma oferta de 1 mês de cronograma por R$4,90, mais frete grátis. Que porrada, Amanda. Aí eu criei um fake, fui lá e comentei no nosso próprio vídeo. Que do caralho. Pô, que massa. Eu te perguntei isso porque quando eu fui conversar um pouquinho mais sobre o TikTok Shop, confesso que assim, eu não entrei tanto assim para entender, para esmiuçar mesmo e tudo mais esse canal específico. Mas eu bati um papo no final do ano passado e um cliente mostrou assim, a oferta dele, se eu não me engano, ele tá vendendo produto a R$30, R$40, e o TikTok derrubando para, assim, no final pro consumidor ficava a 4, 5, uma coisa assim, era tipo 80% de desconto. E aí ele começou a me falar que esse vídeo deu certo também e tudo mais, mas ficou por isso mesmo. Mas assim, os números são grotescos já, né? É coisa de 10, 15% eu não sei como é que tá dentro da Métier hoje, mas pelo menos esse cara que eu conversei era isso, 15% das vendas dele já vinham do TikTok. Eu falei assim, porra, é assustador, porque também o incentivo do TikTok para o consumidor é mais barato, mas ele te paga o valor total, né? Tirando a taxa do canal e tudo mais, né? Pô, que doideira. Hoje é quanto, assim, da Métier? Vamos até entrar mais profundo, mas por curiosidade. Quando a gente começou no TikTok, acho que foi em julho, foi esse vídeo, a gente fez mais ou menos uns 23 mil pedidos. Com o vídeo. Só que a gente só tava rodando isso e live. Entendi. Na primeira semana do TikTok Shop no Brasil, eles estavam muito agressivos em relação aos financiamentos. Então, na primeira semana, eles liberaram um cupom para alguns lojistas específicos, não sei como que foi feita essa seleção, de 50% de desconto durante uma live. Entendi. Então, você abria a live, o seu cliente pagava metade do valor, você receberia o valor total do pedido. E aí a gente tinha isenção de taxa, né? Durante 90 dias a gente ficou isenta da taxa do TikTok. E aí era simplesmente abrir uma live que a gente ia ganhar esse cupom. Falei, bom, a gente já faz live, a gente já faz oferta no nosso site. Só mais um canal. Então ao invés de levar os nossos clientes pro nosso site ou para uma live no Instagram, a gente vai levar pro TikTok, óbvio.
Então, enquanto isso durar, a gente vai ficar fazendo isso. E aí, assim foi durante 8 dias. Depois, eles reduziram esse cupom para 30%. E aí a gente continuou fazendo as lives, porque realmente é muito vantajoso pra gente. E além do incentivo do cupom, eles também fazem um cofinanciamento de ads na sua live. Entendi. Então, no momento que você tá ao vivo, de acordo Tá com te impulsionando. isso, de acordo com o GMV, eles vão aumentando o investimento. E aí, nesse primeiro mês, a gente estava competindo com marcas muito grandes, com Creamy, com Salve, enfim. E a gente estava realmente liderando o ranking de vendas de cosméticos no Brasil. Durante todo o primeiro mês, a gente ficou como top seller number 1 Entendi. do TikTok Shop. Entendi. E aí, por isso, a gente conseguiu muitos benefícios lá dentro. E eu acho não, a certeza é que a gente só conseguiu isso porque a gente trouxe a nossa base pro TikTok. Entendi. Então, essas grandes marcas, eles já têm uma rede muito grande de influenciadores, né? Então, não só de influenciadores, mas de, assim, múltiplos canais, né, de venda. E a gente não tem isso. Então, não foi uma coisa pensada, mas a partir do momento que a gente começou a perceber que quanto mais a gente vendia lá, mais a gente ganhava vendendo lá, a gente começou a priorizar o canal. E aí... Tá, não só priorizar nível de qual conteúdo vai fazer e tudo mais, mas, por exemplo, no Instagram você usava funil pra levar pro TikTok também. Sim, Entendi. sim, era Entendi. basicamente tudo que a gente fazia no Instagram, só que agora dentro do TikTok. Entendi. E aí, a gente ficou com esse vídeo, né, que deu 8 milhões de visualizações, e trabalhando também lives. E aí, inevitavelmente, como a gente já estava fazendo live e o TikTok estava impulsionando essas lives pra gente, chegava muito cliente novo por meio das lives. Então, a gente foi crescendo muito a nossa base dentro do TikTok. E, de fato, né, existe uma comunidade que é muito diferente de outras redes sociais, que é do TikTok. E aí, às vezes, muitas pessoas que falam, ninguém vai fazer isso, ninguém vai comprar isso, mas compra. Existe Existe. É outro mundo, assim, que eu Entendi. não imaginava que existisse. E é outro produto, outro tudo? Não é outro produto, mas o foco é totalmente diferente do nosso site. Mas, por exemplo, o que vende mais seu site ou o que vende mais TikTok? Não, é outro produto mesmo. Não, da mesma forma que no Mercado Livre é um produto, no TikTok é um produto, no site é outro. E aí, durante esse mês, ficou mais ou menos uns 10, 15% da nossa receita total vindo do TikTok. E aí, depois, eu comecei a perceber que não tinha sido puramente uma sorte, né, daquele vídeo ter viralizado. E aí eu comecei a repetir no mesmo padrão. E aí a gente foi testando outros produtos. Sempre priorizando principalmente o ticket, porque no TikTok é uma venda muito por impulso, né? Como qualquer venda que a gente sempre tenta vender com gatilhos, etc. Mas no TikTok, qual que é a diferença, né? A pessoa tá lá vendo um vídeo, ela tem aquele vídeo para ser convencida. Então, se ela tem um vídeo, quanto menor o ticket, menor a objeção, isso é muito claro. Então, tentar vender um kit de R$199 é muito diferente de tentar vender só a máscara por R$39. Fazer o cara te conhecer e depois você vende de novo. Então, a gente sempre tentou fazer produtos que a gente tivesse uma margem muito boa pra gente conseguir reduzir o nosso ticket o suficiente pra gente conseguir ter uma performance legal dentro da plataforma. E aí, a gente começou a colocar outros produtos. E aí, lá pra outubro, mais ou menos, já era 20, 25% do faturamento total da Métier. Na Black, a gente começou a investir em tráfego dentro do TikTok. E eu não tinha a menor noção de como que funcionava. Até novembro você não fazia isso, era só orgânico. Tudo orgânico. Tá. Aí a gente começou a trabalhar tráfego dentro do TikTok. E aí, realmente, é outro nível. É muito diferente do que eu conhecia de tráfego, do que a gente já tinha feito. E, basicamente, você só escolhe a meta de ROI e o produto que você quer colocar na campanha. Então é mais parecido com o Google da vida do que o Facebook. Que doideira. Sim, você não sobe criativos, então todos os vídeos que você tem no seu perfil com aquele produto vinculado, ele vai puxar automaticamente. Doideira, e também as pessoas que compraram e fizeram, sei lá, um unboxing, ou então afiliadas, influenciadoras que marcaram aquele produto, você também consegue puxar tudo isso automaticamente. Também, que do caralho. Exatamente. Legal. E aí, foi absurdo, assim, na Black, acho que a divisão, não lembro exatamente, mas a gente vendeu, assim, acho que 80% TikTok. Que isso, mano. Sim. Que doideira. E com o ROI esperado, ele bate o ROI e depois ele para. Então, realmente, o ROI que você tá esperando é o que ele tá entregando. Se você não tiver aquela meta de ROI atingida, tem uma política dentro do TikTok que eles devolvem o investimento. Tá brincando. É verdade. Que doideira. Sim. Nossa, cara, vieram pra destruir mesmo. Então. Sim, então é muito diferente. Só que a cada dia que passa vai ficando mais difícil vender natural, lá dentro. Natural. Então, os cupons que a gente tinha antigamente, agora a gente já não tem mais. Agora era 50, depois 30, 20, agora é 15. Existem também algumas
ações com parceiros, por exemplo, a gente investiu X valor, eles voltam X valor pra gente. Entendi. Então, parte do investimento em tráfego a gente conseguiu também de volta em crédito. Por ser uma empresa parceira. Exatamente. Entendi. Então, é uma plataforma que tá crescendo. Tem que ficar muito atento com as taxas, porque muda muito rápido, então até... Não dá pra deixar no escuro. Não dá. A gente paga uma taxa de R$2 a cada produto vendido abaixo de 79. Nossa. É uma taxa que não pesado. existia. Uhum. Sim, muito pesado. E aí, a partir de agora, eu não sei exatamente qual data de fevereiro, essa taxa vai ser de R$2 para R$4, independente do valor do pedido. Entendi. Então, é uma taxa a mais. Entendi. Além disso, aqueles 90 dias que a gente não teve de isenção de taxa, não existe mais para quem está entrando agora. Então, tudo isso vai tornando um pouco mais difícil. Então, hoje o TikTok pra gente é um canal de venda de escala. Realmente pra gente vender muito, mas que a gente tem a noção que a nossa margem lá é infinitamente menor do que outros canais. Você vai pegar o produto físico, vai jogar lá pro cara te conhecer. Exatamente. E depois de trabalhar ele. Sim. Faz sentido. A gente teria que pagar pra ter um novo cliente. Então lá a gente delucra pra ter um novo cliente. Noção de CAC total. Sim, isso. Mas eu vou até te fazer uma pergunta, até fugindo um pouco do assunto. Vamos voltar depois, eu quero entrar nessa zona de canais, TikTok. Mas, não, o que eu ia te perguntar, Mandy, eu quero voltar nesse papo que eu acho interessante, mas você falou muita coisa legal, principalmente a nível de CMV, como é que você vai controlar esse custo e tudo mais. E isso só é possível hoje aí falando um pouco de alguém que conhece um pouco da sua história, tá? E aí eu quero até que você conte um pouco para quem tá nos assistindo também sobre essa passagem que você teve, como foi o começo, hoje em dia com a marca própria e tudo mais. Mas eu ia perguntar justamente aí, quando você é revendedor, e tem muita gente hoje em dia que ainda é revendedor, seja de produtos, por exemplo, como cosméticos, ou seja multiproduto, ou seja moda feminina, masculina, enfim, você... querendo ou não, tá um pouco mais enrijecido. Tem coisas que você não consegue fazer, tem coisas que você não consegue controlar tanto assim, principalmente quando a gente fala de CMV, de margem e tudo mais. E aí vem minha pergunta pra você, assim, de primeiro, como é que foi essa mudança? Conte um pouco da sua história também, que eu acho que tem muita gente que ainda não te conhece, e que é uma história, pô, sensacional no final do dia, de uma pessoa do interior tá fazendo isso que você faz e ter descoberto tanta coisa. Mas como é que foi essa transição, da revenda para agora agora a marca própria? Quais eram os indicadores que para você eram mais importantes? Se era de fato margem ou se tinha outros indicadores que você pesou e que você falou, pô, vale a pena tomar essa decisão, vou assumir esse risco. Enfim, queria que você me contasse um pouco como é que foi essa transição, como é que foi o começo também. Então, a gente começou revendendo. O contexto era pandemia, então eu tava no 7º período de psicologia e a UFO, né, que é onde eu me formei, demorou um tempo até regularizar as aulas online. Então, eu fiquei muito tempo à toa, parada. E aí tinha, né, a Elisa, que é a minha amiga, que realmente estava muito interessada em abrir um negócio, então a gente começou a pensar juntas, enfim, começamos a revender cosméticos. Naquela época, era uma marca importada que eu já usava, a Elisa nunca tinha usado, e como vinha da importadora, todas as vezes que a gente ia fazer um pedido, eu juntava várias amigas minhas, falava, gente, vou comprar esses produtos, pra você tem que ser esse, pra você esse, mas eu não sabia nada sobre cabelo. Eu conhecia daqueles produtos e eu gostava de usar, então eu indicava pras minhas amigas. Então eu falei, bom, já que as meninas já gostam, já compram, vamos abrir primeiramente dessa marca. E a gente começou de um jeito bem informal, logo no Canva, nada demais, assim, recebemos os produtos, correios, não tinha transporte, nada, nota, nada. E aí a gente começou a vender. Eu lembro que o primeiro estoque nosso foi vendido 100% dos meus melhores amigos, porque minhas amigas já usavam aqueles produtos, então foi muito fácil. Entendi. E aí depois daquilo foi de um jeito muito intuitivo, assim, a gente tentava gastar menos para comprar mais. Então não tinha nada muito específico, tipo, de planejamento, estrutura, nada. Foi, assim, muito na intuição. Mas tudo que a gente fazia, a gente tentava fazer muito bem feito. Então, a gente sempre foi muito organizada, a gente sempre estudou muito para saber o que a gente estava fazendo. E naquele momento, estava todo mundo em casa com o celular na mão. E aquele boom de cursos online, etc. E a gente começou a produzir conteúdo sobre cabelo. E a gente falava como que qualquer mulher... Sem focar no produto. Sem falar no produto. Tá. Como que qualquer mulher precisava cuidar do cabelo, ou como que fazia pro cabelo que tava assim, ficar desse jeito, etc. E aí, inevitavelmente, naquele momento tava tudo muito propício, então a gente foi construindo uma audiência muito forte. De um jeito que é muito mais fácil antigamente do que é hoje, inclusive, né? E aí a gente começou a trabalhar muito essa marca e começou a realmente ver que pessoas que não conheciam a gente estavam confiando na gente por conta dos conteúdos que a gente fazia para comprar produtos que elas nunca tinham ouvido falar.
E aí, a gente começou a aumentar, né, o valor dos pedidos que a gente fazia nessa importadora, porque a ordem era a seguinte: a importadora vendia para o distribuidor vendia para o revendedor vendia para o salão ou para o lojista. A gente nem sabia o que a gente era, a gente só comprava. Aham. E aí surgiu a proposta de a gente se tornar distribuidora do Triângulo Mineiro. E aí eu fiquei assim, tá, mas a gente vende na internet, tipo assim, qual vai ser a diferença Triângulo Mineiro pra gente? Nenhuma. E depois disso, passado uns 2, 3 meses, eu comecei a perceber que várias pessoas estavam chamando a gente pra entender como que a gente estava comprando aqueles produtos e começando a comprar os mesmos produtos. E aí eu percebi que a gente estava abrindo novas concorrentes do nosso negócio. E aí eu falei, bom, então o nome do nosso perfil na época era basicamente o nome da marca que a gente vendia. Entendi. Falei, bom, então vamos mudar o nome. E aí no Google a gente digitou amizade, colocou todas as traduções, saiu amitié em francês. Falei assim, vai, amitié. E aí colocamos outras marcas para não ficar parecendo que a gente tava representando aquela marca. Entendi. E aí virou como se fosse uma curadoria dos nossos produtos de beleza favoritos. E aí isso continuou dando muito certo, mas inevitavelmente a marca que a gente mais trabalhava era aquela primeira marca. E aí a gente começou a ter alguns problemas com lojistas, porque a gente vendia, inclusive mais caro que eles, mas eles não queriam que a gente vendesse na internet. E é uma empresa da Espanha com uma estrutura totalmente diferente daquele momento que a gente estava vivendo. E eles falaram, não, elas não podem vender na internet. Se quiser vender, presencialmente. Pode vender. Não pode. Aí eu fiquei tipo assim, não. É o jeito que a gente vende na internet. Não tinha a menor possibilidade. Eu tinha o quê? 20 anos, não tinha noção do que eu tava fazendo. E tava dando certo. Então a gente ficou muito, assim, sem saber o que fazer. E aí eu falei, como que isso deve ser para ter uma própria marca de cosmético? E aí eu comecei a pesquisar. Essa é uma das minhas perguntas, que eu acho que deve ser difícil demais no Brasil fazer um negócio desse. Não é. Aí eu comecei a ir atrás para entender como é que funcionava. E percebi que a gente precisava primeiro de uma fábrica. E a gente começou a visitar algumas fábricas e tal. E quando eles falavam o preço, eles falavam por quilo. E a gente comprava os nossos produtos, tipo, em pote de 200 gramas. E aí eu ficava tipo, hã? É isso mesmo? Não tem como. Não tem como. Não é barato assim, não tem jeito. E aí a gente achava que todas as fábricas eram horríveis, que eles iam vender produtos horríveis pra gente porque tava tudo muito barato. Até que um dia eu tava respondendo o nosso Instagram e aí eu vi uma mensagem de uma mulher querendo fazer uma reunião com a gente. E ela tinha uma fábrica de cosmético. E aí a gente foi pra essa reunião, ela passou a reunião inteira falando sobre dermocosméticos, faciais, skincare e etc. Aí no final da reunião eu falei, olha, muito obrigada, mas a gente agora não tá interessado em lançar skincare, a gente tá em busca de entender e fazer a nossa primeira linha pra cabelos. Aí ela falou assim, uai, mas a marca tal não é de vocês? Aí a gente falou assim, não. Aí ela falou, como assim? Eu sempre achei que fosse. Vocês falam e parece que é de vocês. E aí, naquele momento, eu não sabia o que era brand, eu não sabia nada. Mas eu entendi que a gente estava crescendo uma marca que não era nossa. E eu falei, não, realmente a gente precisa parar por aqui e começar realmente a construir a nossa história. E ela apresentou pra gente um orçamento, e aí a gente teve uma conversa muito mais profunda, assim, em relação a cosméticos, porque durante esse período, né, a gente fez alguns cursos de o que é um bom cosmético, terapia capilar, tricologia, para realmente entender e ajudar, porque a gente tinha um atendimento muito próximo com as nossas clientes. Então a gente fazia uma espécie de consultoria, sabe? E aí ela falou, bom, isso foi em novembro. E ela falou, quando vocês querem lançar? Quer lançar esse ano ainda? Aí eu falei, eu quero, dá tempo? Ela perguntou, bom, quantas estão dispostas a trabalhar? Aí eu falei, o que for necessário. E aí eu não sabia, mas a gente tinha que correr atrás de fornecedor de embalagem, que é diferente de pote, válvula, rótulo, fábrica de rótulo, designer. Tampinhas. Tudo é separado. Existem duas maneiras de você fazer um cosmético hoje no Brasil. Ou você faz o serviço full, que você compra o produto prontinho, só para vender, ou você faz toda a terceirização picada. E, obviamente, né, a segunda opção ela é muito mais lucrativa na hora de você vender. Então, a gente começou a ir atrás desses fornecedores. E, assim, realmente estudando tudo do 0, 0, 0, 0, 0 mesmo. E final de ano, as fábricas entram de férias coletivas, todo mundo para, e eu não sei, assim, como
que a gente conseguiu achar preços tão bons naquela época, num tempo tão curto, e a gente conseguiu produzir. E aí, no dia 26 de dezembro de 2024, a gente lançou a primeira linha da Métier, que foi a linha Day by Day. Foi menos de um mês de produção. De, tipo, tirar o papel, a ideia do papel e lançar uma linha com 5 produtos. Que doideira. Mas não foi nada assim, planejado, tipo, calculado, estratégico. Não, foi na base da intuição mesmo. Tá, mas isso é legal, porque aí eu quero entrar então num lado um pouco mais pessoal agora. Que é o seguinte, pô, eu brinco que existem vários tipos de empreendedores diferentes. Existe desde a pessoa que não é nem um empreendedor, eu brinco que é o comerciante, que é o caso do meu avô, por exemplo, que por necessidade as coisas foram aparecendo na frente dele, ele foi abraçando aquelas oportunidades e foi que foi. Já existem pessoas que são um pouco mais estrategistas, que pô, pensam, não, eu quero esse setor por causa disso, dessa forma, acontece e tudo mais. E existe o meio do caminho, na minha opinião, né, que não é nem o visionário e não é nem o por necessidade, que é o por oportunidade, que eu acho que é um pouco mais o que você trouxe. Tipo, João, naturalmente a oportunidade trouxe aquilo, a gente foi para esse caminho porque já fazia parte da minha realidade, da minha rotina, a gente cresceu, quando cresceu surgiu esse problema, gerou essa oportunidade e tal. Isso é legal, só que aí vem minha pergunta aí um pouco mais no sentido pessoal de por que a gente está fazendo o que a gente faz. E, na realidade, eu pergunto de uma forma um pouco diferente, mas a Stephanie, que veio aqui no episódio passado, ela fez exatamente essa pergunta, que é o que faz você fazer o que você faz hoje? E a pergunta que ela fez para você, no final do podcast, você vai fazer uma ou outra para a próxima pessoa, que você não sabe nem quem é, mas essa é a pergunta dela, e de fato é a minha pergunta também, para ser sincero, tá, mano? Que é, beleza, no meio desse universo de oportunidades, as coisas foram acontecendo quase que no, entre aspas, automático. O que de fato te motivou a elas continuarem acontecendo? O que de fato hoje te motiva pensando lá na frente? Qual que é esse o grande sonho da Amanda que faz você fazer o que você faz hoje? Eu acho que as coisas aconteceram sem a gente planejar que elas iriam acontecer. Então foi tudo fluindo de um jeito muito natural. Mas eu acho que teve um momento, assim, que eu nem sei falar exatamente qual foi o momento, que eu me dei conta do que estava acontecendo. E que eu percebi que muita coisa estava dando certo, sem a gente, teoricamente, se planejar para aquilo dar certo, mas que se estava dando certo, sem nenhum tipo de planejamento, eu precisava parar e começar a olhar aquilo com um pouco mais de, não seriedade, mas um pouco mais de racionalidade para tentar entender o que estava dando certo, por que estava dando certo e ficar melhor no que faz dar certo. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. E eu sou uma pessoa muito movida, acho clichê isso, a desafios. Mas eu sou muito questionadora, eu fico intrigada com muitas coisas que acontecem. Pra mim, o e se e o porquê sempre foram muito frequentes, assim, na minha vida. Desde faculdade, escola. Então, eu sempre fui muito inquieta. Então, o fato de ser naturalmente assim, estar nesse ambiente, eu acho que favorece muito. Então, questões relacionadas à criatividade, a ser muito autêntica, a fazer diferente, a olhar diferente, isso sempre foi uma coisa minha. Mas quando eu percebi que, inevitavelmente, eu fazia isso dentro da Métier, sem perceber, porque já era uma coisa minha, eu entendi que era um dos pilares mais valiosos que a gente tem dentro da nossa empresa, que realmente faz ser diferente. Porque tudo que é diferente acaba saindo um pouco da curva. E o fato de conseguir olhar quando as coisas estão começando e conseguir se antecipar, eu acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, vendas no WhatsApp. A gente começou a vender no WhatsApp há 3 anos atrás. E ninguém vendia no WhatsApp ainda. Então, por isso que a gente teve o resultado realmente tão destoante da maioria no WhatsApp. Porque para começar a vender hoje, é infinitamente mais difícil do que antes. TikTok Shop, a gente também soube aproveitar esse início. Quando liberou os Reels, a gente também soube aproveitar. É óbvio, né, que nem todos os inícios a gente consegue aproveitar e fazer aquilo virar um case e etc. Não é uma virada de chave, eu acho que são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, de oportunidades que surgem do nada, mas que em determinado momento, assim, da sua trajetória, você consegue olhar para trás, saber identificar e conseguir prever um pouco mais o que aquilo pode te oferecer. E aí deixa de ser uma oportunidade do nada e você começa a enxergar realmente como uma possibilidade, sabe? Que foi exatamente isso que aconteceu no TikTok. Legal, faz total sentido, mas eu ainda vou te provocar um pouquinho mais no lado pessoal. De, pô, beleza, você, e eu acho que isso fica muito claro no nosso papo aqui,
hoje você é uma pessoa muito estrategista no sentido de, pô, aproveitar, né, novos canais, novas oportunidades, novas coisas que estão aparecendo e como que eu transformo isso em uma boa monetização para a companhia, para a marca continuar crescendo e tudo mais. Pô, perfeito. Como empresário, acho que é um check perfeito. Mas e no lado pessoal, aí sim, como a Amanda nessa posição, né, nessa cadeira, o que te faz aí no sentido um pouco mais, pô, talvez até, não vou fazer aquela pergunta clássica de olhando para X tempo, mas a gente só faz o que a gente faz por algum propósito maior. Eu falo muito isso, assim, até no nosso processo seletivo, te contando um pouco de bastidor. Processo seletivo, conversas que a gente tem dentro da empresa, eu falo muito sobre qual que é seu sonho. What's your dream? É uma tendência nos Estados Unidos que eu gosto muito, até do Simon Squibb, e tem também o Simon Sinek, que fala muito sobre comece pelo porquê, né? Que tudo que a gente está fazendo, e nos momentos difíceis, nos momentos bons, a gente faz porque a gente quer atingir alguma coisa no lado pessoal que está em algum lugar que talvez a gente nem saiba onde, mas a gente está mirando para aquilo ali. E eu queria entender o seu, assim, o que de fato te faz estar aqui nessa cadeira hoje, te faz amanhã acordar achando que vai ser um dia melhor ainda do que foi ontem e vai ser pior do que amanhã, depois de amanhã e tudo mais. Aí um pouco mais, menos empresa, menos pensamento racional e mais o pensamento subjetivo e pessoal, assim, da coisa. Você já tinha me feito essa pergunta quando eu entrei pro time de influenciadoras, lembra? Lembro muito bem. Então, eu acho que eu sou muito questionadora das coisas. Então, se for com a métier ou sem a métier, onde eu estiver, sempre vai existir um além do porquê, do porquê, do porquê. E quando eu decidi, né, não atuar na psicologia e seguir com a métier, eu tive que fazer uma escolha. E apesar de muitas pessoas acharem que eu nasci para métier, eu fiquei 5 anos achando que eu tinha nascido para psicologia. Porque eu vivi a faculdade com muita paixão. Então, não existia uma matéria sequer que eu não gostasse, ou um estágio que eu fiz que eu não gostei. Eu amava aquilo. Os estágios obrigatórios começaram no 8º período, desde o 5º período eu estava atendendo de graça na clínica, porque eu gostava muito daquilo. E não era por horas extras, pelo dinheiro nem se fala, porque eu tinha que pagar para ir para lá, não era por isso. Mas era realmente pelo fato de querer entender mais o porquê as coisas aconteciam. Eu acho que no campo da psicologia isso é muito nítido, né? Porque a gente tá falando de seres humanos. É mais fácil. É mais fácil. Uhum. E aí, quando eu tive, né, essa decisão, e obviamente incluindo o fator financeiro, porque eu sabia que ter sucesso financeiro como psicóloga seria muito mais difícil do que seguindo com a métier, eu fiquei um pouco chateada em relação a, tipo assim, tá, e agora? Qual que vai ser o meu propósito? Porque pra mim, na psicologia, era muito clara. Eu via nitidamente a evolução de um paciente. Então, além, né, de todos os recursos que eu tinha na clínica, eu conseguia viver aquilo junto. Então, era muito mais simples de entender. O feedback é muito instantâneo. Isso, né, exatamente. Não instantâneo porque não é rápido, mas sim. Você e vê aí na eu cara. vou vender um produto, eu vou falar o que? Eu vou contribuir para a autoestima de mulheres? Eu vou melhorar a autoconfiança? Muito vago, sabe? Então pensa, uma pessoa que ficou 5 anos estudando Freud, Lacan, psicanálise, ser obrigada a falar isso na internet. Tipo assim, eu me sentia, sabe, aquela pessoa muito rasa, sabe? E aí eu comecei a entender que, de fato, eu não estaria ajudando clinicamente, igual eu tava, quando eu tava atendendo na psicologia, mas que tinha uma única coisa que era idêntico à Amanda da clínica e à Amanda da métier, que é o fato de querer entender e aprender cada vez mais. Quando eu estava na clínica, eu percebia que não existia uma história em comum. Nunca existia. Se chegasse um João para eu atender e outro João, que era irmão gêmeo, seriam histórias completamente diferentes, planos de tratamento completamente diferentes. E eu tinha que estudar, eu tinha que pensar muito para entender como que eu ia levar aquele caso. É como se fosse uma coisa meio de detetive, assim. E eu me sentia muito bem naquilo, porque aquilo me aguçava muito, sabe? A querer continuar, a estar muito ativa, porque eu sou assim, eu sou ligada no 220. E quem trabalha com digital sabe que é exatamente isso. O tempo todo a gente tá mudando e ao mesmo tempo que isso é muito ruim, isso é muito bom pra gente. Então eu entendi que no final das contas o sentimento era o mesmo. Então hoje, para responder de um jeito bem objetivo, o que me motiva do lado pessoal é o crescimento, mas não o crescimento do lado financeiro, mas
o crescimento de entender que eu consigo aprender sempre. Eu sei que é um clichêzão e quase ninguém acredita quando eu falo isso, mas pra mim a métier hoje é isso. É o desafio que a métier me proporciona. Como se fosse um joguinho que eu tivesse que ir passando de fase. E aí que você olha e você fala, nossa, meu Deus. Eu sinto que é o mesmo sentimento, por exemplo, de um atleta quando completa uma meia maratona, depois uma maratona de superação, sabe? Não exatamente que tenha o lado sofrido, porque lá na métier a gente vive tudo de um jeito muito mais simples do que parece ser, inclusive, sabe? Mas o fato de continuar sempre, sabe? De todos os dias ter que fazer a mesma coisa com um negocinho diferente pra no final ter um resultado maior diferente, Pô, sabe? que legal, que legal. No final o bolo tá sendo feito, né? Sim. Não importa se é de uma maneira um pouco diferente agora do que foi um ano atrás. Pô, massa, mas aí me gera curiosidade de como que você tá olhando para esse próximo desafio então, porque vamos lá. Gosto muito do que você falou e ele vai exatamente na mesma linha do que você tinha respondido antes, que é, pô, João, na hora que lança um Reels eu vou estar lá tentando pegar pela primeira vez, e obviamente não são todas as oportunidades, não é todo cavalo selado que a gente vai montar, mas a gente vai tentar pular nele. Na hora do TikTok, você foi ali e falou, pô, deixa eu fazer diferente, deixa eu fazer rápido e já pegar essa onda. Qual que é a próxima onda na sua cabeça? Qual que é o próximo desafio? E aí não onda no sentido só trend, hype da coisa, mas onda no sentido de, pô, qual que é a próxima fase ou o próximo momento que você já está enxergando? Porque é desafiador também, isso que você acabou de falar. É muito legal, mas falando como outra pessoa sentada numa posição parecida, mas com outra vivência, outro tudo, tem muita gente que quando olha para esse cenário de desafio atrás de desafio, mais faz desestimular do que estimular, como você acabou de falar. Então eu queria entender até um pouco, pensando no cenário que a gente está agora, que a gente tem a mesma visão de mundo, mas não necessariamente... Perdão. A gente está no mesmo mundo, mas não tem a mesma visão de mundo. O que você está vendo que às vezes as outras pessoas não estão vendo e que hoje te motiva para a Amanda de 2026, por exemplo? Já tem 3 anos que toda vez que alguém me pergunta qual que é o principal desafio da métier, eu falo diversificar canal de vendas. Porque... inclusive, todas as vezes que eu converso com alguém que começou, né, no meio da pandemia, a gente viveu uma época muito boa, então a gente foi muito mal acostumado. Porque a gente não tinha que gastar com marketing. A tsunami tava ali, a gente só tinha que surfar a onda. Tava, o celular na nossa mão. As pessoas não sabiam gravar. Então, quem sabia minimamente colocar o celular e gravar um vídeo já tava muito à frente. Não tinha, basicamente, concorrência pau a pau, né, com e-commerce, porque as pessoas eram muito amadoras. E aí, depois, isso foi ficando muito difícil. Então, hoje, construir comunidade é muito mais difícil. Por isso que alguém, quando me pergunta assim, qual que é a sua dica do que você fez pra me te dar certo? Tipo, não vai funcionar. Não vai funcionar, não faça, porque não vai funcionar. Se eu precisar fazer de novo, eu não dou conta. E aí, quando a gente começou a perceber que o nosso principal canal de vendas estava morrendo, porque foi isso que aconteceu, estava morrendo, eu comecei a ficar preocupada, porque, tipo assim, antes a gente crescia 300% ao mês. Agora tá difícil crescer, daqui a pouco vai ser difícil manter o faturamento. E aí a gente começou a pensar em outras coisas. Então, 2025 a gente fechou principalmente com o nosso e-commerce, as nossas vendas orgânicas, vendas em múltiplos canais, então tanto no WhatsApp, SMS, e-mail, TikTok, que ficou muito forte pra gente. A gente tinha alguns clientes muito pontuais de consignado, que foi um canal que a gente tentou e não foi pra frente. Eu quero fazer um adendo aqui no meio do podcast, que a gente tá trocando muita ideia sobre estratégias legais, sobre campanhas diferentes e principalmente como fazer com que seu cliente traga mais previsibilidade do seu negócio. E por isso que eu quero te convidar para fazer uma demonstração gratuita da nossa plataforma que está ajudando a Amanda e vários outros empresários a aumentar o faturamento de forma recorrente e barata. Clica aqui no link, já marca a sua demonstração, que ela é gratuita e ela é feita para te ajudar a transformar isso daqui, que é ideias, em prática e seu negócio fazer diferente. Tô te esperando lá. Clica aqui e vambora. Tem mais podcast por aí. E o que eu tenho percebido agora, principalmente para os próximos anos, é que as pessoas estão ficando cada vez mais saturadas do marketing comum. Então, a gente já percebe que a antecipação não tem mais o mesmo impacto, que influenciadoras não têm mais o mesmo impacto, tanto é que a gente começou a contratar influenciadoras em 2024 e os orçamentos que a gente recebe hoje são infinitamente menores, porque as marcas estão deixando de investir tanto em influenciadoras, principalmente no ramo da beleza, porque deixou de ter o mesmo impacto. Então, o jeito de consumir tá diferente. Mas, se a gente for pensar, o marketing
em si, ele só vai mudando a maneira, mas sempre é a mesma coisa. Então é isso que a gente vai tentar fazer nesse próximo ano. A gente começou ano passado um projeto de collab com influenciadoras, que basicamente foi a ideia de colocar o que a gente viveu. Então, nós éramos 2 meninas que estavam produzindo conteúdo na internet e lançou uma linha e a gente tinha pessoas muito próximas a nós, que a gente nunca tinha visto, que compraram a nossa linha confiando que ela era muito boa porque gostava da gente. A primeira tentativa foi um fracasso, porque a gente pegou uma pessoa que tinha uma audiência muito grande, mas que tinha pouquíssima credibilidade, pouquíssimo vínculo com a audiência, então não tinha uma relação muito próxima, que era justamente o que a gente tinha muito. Você quer o contrário, você quer a comunidade. Depois a gente recalculou a rota, fez um segundo lançamento, e esse sim deu muito certo. Então, para esse ano de 2026, a gente vai continuar trabalhando influenciadoras, mas a gente vai trabalhar influenciadoras de um jeito muito diferente do que a gente estava trabalhando antigamente. Principalmente focando nessa questão de exclusividade de influenciadoras ou de algo que a influenciadora está criando. Porque hoje em dia está muito recorrente, né, as influenciadoras lançarem maquiagem, lançarem isso, lançarem aquilo, então faz muito sentido para o produto que a gente vende, né? E outro campo que a gente quer explorar bastante é a questão dos afiliados. Afiliados também, né? Não tenho o que dizer, que vende muito, tanto é que o TikTok, boa parte do faturamento é por afiliado. Mas um e-commerce com um produto que ele não tem um reconhecimento grande, a gente não tá falando de uma multinacional, é diferente. Então, para as marcas que têm um resultado muito bom com afiliados, antes de ter afiliado, elas investiram muito em influenciadores e muito em celebridades também. Até fazer aquela marca ser tão querida a ponto de que as pessoas trabalhem de graça para aquela marca. Então, a gente está pensando em estruturar alguns programas específicos de afiliados, mas sem usar a palavra afiliados. É a mesma coisa de trocar o nome e fazer o mesmo. Então, por exemplo, salão de beleza. A gente tentou entrar em salão de beleza, mas o grande problema por mais que você deixe lá os produtos, e os produtos estejam lá disponíveis sem o dono do salão precisar investir. Tem o dono do salão e tem as pessoas que trabalham no salão. E as pessoas que trabalham no salão são as pessoas que verdadeiramente vão vender o meu produto. E aquela comissão, ela fica dissipada. Então, eu preciso depender não só da margem do meu produto para eu conseguir dar a comissão, mas principalmente da gestão daquele lugar, que eu não tenho acesso. Então, eu não sei como que eles combinaram. Às vezes a gente ia fazer fechamento e as pessoas nem sabiam que tinha produto lá. Não sabia que preço que estava vendendo. Então, como que uma equipe desse jeito vai se sentir estimulada a vender meu produto? Não tem como. Então, a gente ficava muito refém de terceiros e a gente não conseguia controlar isso. E aí, a gente percebia que as poucas vezes que a gente tinha um desempenho muito bom dentro dos salões, é quando eu pegava esses salões e falava assim, olha, vem cá, eu vou pegar tal ferramenta que eu uso e a gente vai fazer tal estratégia igual eu fiz lá na minha marca. Semana do brinde. Semana da roleta, cashback, qualquer coisa que eu faço. E aí, eu pegava a mesma comunicação que eu usava para os meus clientes e colocava para os clientes dele. Então, eu só precisava da base dele. E eu fazia todo o resto do trabalho, que era o que a gente já estava acostumado a fazer. E aí, que surpresa, vende. Porque não é a falta do produto, e sim o jeito que ele está tentando vender o nosso produto que não estava funcionando. Então, a gente decidiu sair de dentro do salão dessa maneira e a gente vai fazer a captação das pessoas que trabalham diretamente com os clientes e fazer um programa de afiliados, que não vai ter o nome de afiliados, mas que tenha uma perspectiva de plano de carreira. Então, é basicamente o que fazem, por exemplo, aqui com a gente, influenciadoras. Então, X indicações, isso. Então, a pessoa vai ter uma visão clara e objetiva do quanto que ela vai ganhar caso ela venda X% a mais todos os meses. E tem uma coisa que é curiosa, que para uma influenciadora lá de São Paulo que eu contrato e eu pago para ela R$3.000 para ela postar 2 vezes o meu produto nos stories, esses R$3.000 é muito diferente de R$3.000 que a dona Joana cabeleireira tá atendendo todos os dias, de segunda a sexta no salão, e atende 60 clientes por semana. É muito diferente. Então, a gente vai basicamente fazer o escopo que a gente tem para influenciadoras, adaptada para as pessoas que têm um acesso muito assertivo ao nosso público. Porque eu sei que mulher confia na indicação do salão. Então, por mais que a audiência seja infinitamente menor, eu sei que a taxa de conversão ali é muito alta. Porque a gente viu isso durante esse tempo que a gente teve. E é um jeito muito mais fácil de a gente conseguir escalar.
Porque do jeito que a gente estava tentando, a gente ficava muito refém, principalmente, de fazer um controle de estoque, de fazer repasse de pagamento. Então, quando a gente traz isso para o nosso universo do digital, mas com algo mais palpável, para quem não é desse universo, faz muito sentido. E basicamente fica um contrato, como se fosse um PJ que eu estou contratando, mas para vender os meus produtos. Então, a gente consegue reduzir muito os gastos que a gente tinha com marketing, principalmente os tradicionais, e conseguir um resultado muito mais, acho que fácil, até muito mais fácil, inclusive de metrificar, do que a gente estava tendo antes. Pô, que legal. Eu gosto muito, principalmente dessa segunda estratégia que você falou, tá? A primeira, naturalmente, eu acho que aí entra sobre como que você diversifica o que já existe, né? E a segunda eu já acho que é mais sobre como que você cria, de fato, um canal. Porque, de fato, essa galera que você acabou de falar é esquecida. Hoje, o padrão do mercado, e quando a gente fala de cosméticos, principalmente, é esse, né? Você fecha com o dono do salão, fica lá na estantezinha ali, se o cliente pergunta, aí o cabeleireiro vai falar, e muitas vezes ele fala o que não tá lá. Né? Ele fala o que, de fato, ele acha melhor e tudo mais. Pô, bem sensacional a estratégia. Mas aí vai até uma pergunta em relação a isso, Amanda. Assim, você falou, né, sobre diversificação de canais. Pelo que eu entendi, até o jeito que você respondeu, quando você fala canais, você está falando de fato canais. Mas hoje você pensa também já nesse lado, por exemplo, como foi o TikTok, tipo, novas verticais dentro de redes sociais ou coisas que podem acontecer dentro do Instagram, dentro do TikTok, que de fato podem mudar um pouco o jogo também? Vou te dar um exemplo. Existe hoje muita essa duplicidade, né, entre Instagram e TikTok, muita gente falando. É questão de tempo para o Instagram tentar repetir a mesma coisa que o TikTok fez, na minha opinião. De uma forma diferente, talvez, porque de fato modelos de negócio chineses têm mais essa pegada. Se você vê o TikTok, abre a Shopee, a Temu e a AliExpress, é a mesma coisa. Basicamente só muda que o TikTok realmente tem a parte de vídeo bem feita, né? Mas aí vai minha pergunta, assim, qual que hoje para você é a diferença entre, vamos falar das duas redes sociais, Instagram e TikTok? Quais são as duas maiores diferenças entre elas hoje? O que você vislumbra para cada uma delas? Qual que é a perspectiva que você tem? Ou não, de fato, João, vai ser sempre essa guerra que um vai tentar puxar para o lado e vão ser meio que os mesmos produtos no final do dia. Enfim, queria entender um pouco dessa visão também, não só de canais como ponto de venda, mas canais nessa linha de como que você se comunica direto, direct to consumer e tudo mais. Eu acho que sempre vai ser diferente. Inevitavelmente, o TikTok é uma rede mais informal e o Instagram é uma rede mais formal. Mas o modelo de conteúdo do Instagram, ele só funciona se você tentar se aproximar mais ao TikTok do que o próprio Instagram. Uhum. Então, ano passado, a gente foi revisitar, né, os nossos conteúdos e a gente tem a Laura, que faz as gravações com a gente semanais. E aí, a Laura basicamente funciona assim. Eu tenho a ideia do conteúdo, repasso para a Laura faz o roteiro, separa referências, a gente grava, a Laura edita e posta. E os vídeos que estavam dando certo eram vídeos que basicamente eu tinha uma ideia repentina, pegava o celular e gravava. Entendi. Então eu comecei a perceber que os conteúdos sem cortes, os conteúdos menos editados, eles não estavam mais funcionando só no TikTok, eles estão funcionando agora no Instagram também. Então eu acho que a gente teve dois momentos, né? O primeiro momento foi que era realmente o mais produzido possível e depois as pessoas começaram a perceber que isso não estava funcionando. Mas ainda assim, não é o jeito que o vídeo é editado ou legendado, não é sobre isso. Mas é realmente sobre a história que aquele vídeo conta. Então, não tem mais como a gente fazer dicas de tal coisa ou passo a passo para isso, não. Para um conteúdo dar certo e ele realmente começar a se diferenciar, ele precisa contar uma história muito subjetiva, mas ele precisa ter um contexto. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais atentas a isso. E a gente está muito saturado de rede social o tempo todo. Quando a gente abre os nossos stories, a gente mal liga o áudio para escutar o que as pessoas estão falando. E isso eu acho que é um reflexo do que a gente está vivendo na nossa vida mesmo. As pessoas estão cada vez mais assim. Superficial. Exatamente. E eu acho que é engano de quem pensa que os conteúdos têm que ser rápidos. Muito pelo contrário. Eu percebo que as marcas que estão conectando verdadeiramente com o público têm conteúdos mais densos. As pessoas estão meio saturadas de superficialidade. Elas querem entender o porquê daquilo de acordo com a sua visão. Não é mais se tal coisa funciona ou não, mas é como se fosse o seu toque em relação àquilo, sabe? Então,
eu percebo que as pessoas foram ficando meio engessadas, principalmente depois que a criação de conteúdo ficou nitidamente Popularizou como tanto, né? indispensável para qualquer negócio, com roteiros. A gente tem um boom de cursos para gravar roteiro, para ganchos e etc. E isso tornou todo mundo muito igual. Então, eu acho que hoje quem consegue colocar a sua essência no conteúdo se destaca muito. Se cada vez que a gente tiver um excesso de informação, as pessoas continuarem no mesmo ciclo, eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão ficar totalmente saturadas Estafa total. de rede social. E eu acho que isso tem acontecido muito, né? As pessoas estão buscando mais atividade física, mais hobbies. Olha, o povo voltou a pintar, a mexer com argila. Tipo, isso é um indicativo de que as pessoas realmente estão sentindo muito isso. Porque a todo lugar que a gente olha, existe um pouco de gente querendo te ensinar a fazer algo. Então eu acho que hoje o Instagram, ele não é mais educativo igual era lá quando eu comecei e eu ensinava a mulher a cuidar do cabelo. Ele é muito mais sobre contar o que eu estou fazendo com o meu cabelo. E aí talvez inserir isso de outra maneira, mas não tipo 5 dicas para quem tem o cabelo descolorido. É isso ou aquilo. É isso, exatamente. Isso não tá rolando mais. E muitas pessoas Mas você ainda acha não que isso perceberam. nas duas plataformas? No TikTok nunca deu certo. Uhum. Agora no Instagram eu percebo que cada vez Entendi. mais dá menos. Entendi. Certo. Mas hoje você ainda faz vídeos para Instagram, vídeos para TikTok? Ou você repete conteúdo e tudo mais? Faço, porque os vídeos pro Instagram, eu tenho que pensar que lá eu tenho que ter um funil. O meu público qualificado, ele tá no Instagram, então lá eu preciso de um funil. E eu sei que vão ter vídeos, antes de postar, que não vão dar engajamento, mas eles precisam instalar, porque o Instagram ainda é uma vitrine. Então, o TikTok é uma rede de descoberta. O Instagram é uma rede de vitrine para você entender mais sobre aquela marca. Legal esse pensamento. No TikTok eu vou ver seu vídeo pela primeira vez. Mas ainda, se eu quero pesquisar sua marca, eu vou no Instagram. Vai no Instagram, Faz não vai sentido. no TikTok. Faz sentido. É muito difícil alguém ficar mexendo no TikTok na aba Amigos. Todo mundo fica na aba For You. E a aba For You é uma aba de descobertas. Então, apesar do TikTok ter um poder de escala muito alto, para construir comunidade, eu ainda acho mais fácil você fazer isso no Instagram. Porque o Instagram, por mais que a entrega seja horrível, ele vai entregar o seu conteúdo para quem te segue. O TikTok, quando você faz um conteúdo, você não faz o conteúdo esperando que ele vai ser entregue para quem já te acompanha. Você faz o conteúdo pensando que ele vai ser entregue para quem nunca te viu. É bem legal essa diferença, tá? Eu nunca tinha parado para pensar na diferença entre as duas plataformas, até porque a gente pessoalmente usa mais o Instagram, até exatamente por isso, por ser um pouco mais institucional. Mas é legal quando você pensa nisso, porque aí você vai entendendo, igual você falou, por exemplo, o Google é totalmente diferente do Facebook. No Google você vai fazer coisas diferentes, você vai ter tratativas diferentes do que no Facebook, você vai estar mais interessado num vídeo, por exemplo, do que numa palavra institucional e tudo mais. Mas é até indo um pouco nessa linha de canais e tudo. Eu sei que você ficou muito forte em orgânico, hoje você já faz tráfego pago também, né? Já faz desde 2024, você falou? Não. 2023. 23, boa. E aí vem minha pergunta, Amanda, assim, tem muita gente, na minha opinião, que esse ano para mim vai ser um divisor de águas, principalmente por esse cenário que a gente tá vendo agora, que, pô, não sei se você sabe, tá? Mas os números são 20% de aumento de CAC ano contra ano, fato, isso é o que acontece, isso desde o final da pandemia, né? E esse ano a gente teve uma boa surpresa, né, para não falar outra coisa, de 15% de aumento artificial, né, 13,8%, se eu não me engano, de aumento artificial, que já está valendo. Se você não sabe, seu Facebook já está 13,8% mais caro por conta de impostos. E talvez a gente veja até pior com a reforma tributária e tudo mais, enfim, aí não vamos... Esse podcast não é pra gente sair triste, é pra gente sair feliz. Mas aí vem minha pergunta pra você, pô, com tudo isso que tá acontecendo, assim, primeiro, qual que é o impacto, o que você tá vendo dentro do negócio, mas aí pra mim o principal, pra onde vai vazar? Porque uma coisa eu concordo com você, com o que você falou, tá? Meu avô tinha uma frase que era, dinheiro não some, não desaparece, ele só muda de mão. E eu concordo, o marketing ele não some, o cliente está lá, a busca ainda existe, ela só vai mudar de diferentes maneiras, de como que ela vai operar, alguns vão ficar mais caros, outros vão ficar mais baratos, mas enfim, o que você está olhando para isso, o que hoje você se preocupa em relação ao impacto real na métier e o principal, o que você acha que isso pode mudar dentro do próprio Instagram? Porque para mim o Instagram vai mudar com essa diferença. Naturalmente vai ser menos anúncio, naturalmente vão ter mudanças de conteúdos, anúncios que vão ter que buscar um CTR maior, talvez até com um pouco mais cara de orgânico do que qualquer outra coisa. Então eu queria entender um pouco da sua percepção e depois eu dou um pouquinho da minha também.
Eu acho que aquele momento de focar no cliente, que as pessoas ficavam adiando, finalmente chegou. A gente tem uma, entre aspas, vantagem, e é engraçado aquela coisa, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Quando a gente só tinha orgânico e só tinha compra por recorrência, eu ficava assim, gente, muito perigoso, vamos crescer base, muito perigoso, as pessoas vão saturar, ninguém mais tem onde colocar produto Amitié, a gente precisa crescer base, crescer base. Aí quando a gente começou a entender realmente o jogo do tráfego, e eu comecei a perceber que menos de 20% do custo que a gente tinha era do produto e o resto era tudo marketing, eu falei assim, meu Deus, muito caro. E a gente tem a vantagem de ter produtos de uso de recorrência. Então, se alguém comprar o meu produto e gostar, é muito provável que vai acabar e vai comprar de novo. Mas muitos lojistas não têm isso, né? Então, a grande maioria, aliás. A grande maioria. Então, eu acho que, inevitavelmente, o Instagram vai mudar. Não sei se isso vai trazer mais visualizações orgânicas ou menos, porque ao mesmo tempo que eu penso que hoje você passa um story, os 3 seguintes, é um anúncio. Vai diminuir, não tem como não diminuir. Só que será que as pessoas vão começar... Quem realmente investe muito vai parar de investir e vai diminuir a ponto de aumentar as visualizações nos orgânicos? Não sei. Então, eu acho que vai ser um período pra gente tentar ver isso, mas eu acho que seria muita esperança acreditar que isso pudesse um dia voltar a acontecer, porque eu não acho que seja o caminho. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar em fazer agora é, de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, tentar cercar o nosso cliente de maneiras que a gente não dependa de mídia paga. Então, fui muito relutante a criar daily, porque hoje quem toma conta do marketing da Métier de conteúdo sou eu. Assim, a gente já tentou fazer de outras maneiras, mas assim, não dá, sou eu. E eu falo assim, gente, mais um perfil, tipo assim, não tem como, não precisa disso. E aí tentei abrir uns melhores amigos, só que depois ficou insustentável, porque a gente tinha que ficar adicionando as pessoas. E aí criei um daily. Então, eu acho que essa relação de proximidade, de pessoa com pessoa, aquele clichêzão de toda marca tem uma pessoa por trás, e que grandes marcas às vezes perdem por ter isso, eu acho que vai ficar cada vez mais verdade. E eu tenho visto, inclusive, pessoas que têm empresas e têm muita dificuldade de ficar, né, à frente de uma câmera ou se posicionar, contratando pessoas para serem o dono da marca, não sendo o dono da marca, mas para ter realmente uma pessoa ali que seja a cara daquela marca. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ter que começar a se expor um pouquinho mais para a gente ter esse lado de conexão com as pessoas e vai deixar de ser só do produto. Eu acho que é do universo daquilo que você consome. Concordo. Desculpa te interromper, mas que eu quero pegar essa linha que você acabou de falar. Até porque essa proximidade com o cliente, o aparecer e tudo mais, isso também te ajuda em outros aspectos da companhia, né? Porque você vai receber feedback mais direto, exatamente, você consegue pensar de maneira mais criativa também essas ações, que eu quero entrar nisso, mas quais são as ações diferentes que dá certo com a base e tudo mais, e tudo no final do dia, na minha opinião, tá? Eu sei que você é uma pessoa muito criativa, eu quero que você conte algumas dessas ideias mega criativas que deu muito certo com a base. Mas de onde que elas vêm? Elas provavelmente vêm também de você conversando com o cliente e recebendo esse feedback muito na hora, né? Eu falo que eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi ter ficado 100% por conta de responder o Instagram da Métier no início. Porque eu conversava com todo mundo, então eu sabia o que todo mundo achava. E hoje, às vezes eu me forço a abrir o atendimento para ver o que tá acontecendo. Não só para ver se tá tudo bem alinhado, mas para realmente tirar insights daquilo lá. Então, inclusive, contando um projeto que a gente vai abrir, vai ser o conselho da Métier. Não sei ainda como que a gente vai estruturar isso, se vai ser por melhores clientes em relação a ticket, a participação, não sei como que a gente vai fazer isso. Mas eu quero muito ter clientes com a gente para, de fato, participar de decisões. Pô, que legal. Então, difícil, mas legal. Sim. Não quero fazer isso de uma maneira remunerada, porque senão acho que vai cair num limbo de afiliado, e não é isso. E é realmente uma questão de conexão com a marca. De ser uma marca construída junto com os nossos clientes. Não porque a gente vai ser boazinha, que a gente é muito legal, não é. Mas é porque eu sei que isso é muito importante pra gente. E eu sei que cada vez que uma empresa vai crescendo, escalando, a gente vai se distanciando muito disso. E eu sei que o reflexo das pessoas que consomem a Métier é as nossas melhores clientes. Porque é o jeito que a gente tá se comunicando, é o jeito que a gente tá se posicionando. Então não faz sentido a gente não fazer isso.
Então, além de tudo que a gente já faz, de campanhas diferentes para Instagram e etc., que a gente vai continuar fazendo, isso é uma coisa que a gente sempre fez, não é porque agora vai ficar mais caro que a gente vai começar a fazer, eu acho que tem outras coisas que a gente vai precisar entrar com um pouquinho mais de pessoalidade, sabe? Eu sempre, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo de expor minha vida pessoal no Instagram. E é muita ilusão você achar que você vai expor sua vida pessoal no perfil da sua marca. Porque, primeiro, para você postar e se expor dessa maneira, você tem que ser uma pessoa que vive disso. Que vive 100% disso. Porque até influenciadores conseguem não expor suas vidas. Quem dirá a gente que é simplesmente um criador de conteúdo por obrigação, porque a gente precisa vender o nosso produto. Então, acho que existe uma diferença entre humanização e pessoalização. São coisas diferentes. Uma coisa é você mostrar que tem gente por trás da sua marca e mostrar realmente a parte viva daquilo ali. Ok, faz sentido. E a outra coisa, exatamente. Mas eu acho que agora a gente vai ter que entrar um pouquinho mais. E eu acho que vai ser essa a diferença. Porque agora toda marca já tem um rosto. Mas não é toda marca que tem um rosto que consegue realmente se conectar com as pessoas que estão do outro lado. E conectar é tudo que faz sentido ao redor daquela marca. Vocês, por exemplo, eu tô aqui, fui dar um workshop sobre TikTok. Vocês não vendem nenhum produto de TikTok, vocês não têm nenhum vínculo com a plataforma, não tá desenvolvendo nada dentro da Zop para auxiliar e captar novos clientes por conta do TikTok. Não. Mas eu estar com outras influenciadoras ou com clientes falando sobre TikTok, a gente tá falando de algo que é do nosso universo. Todo mundo que tá vendendo online sabe que o TikTok Shop chegou. Então eu não preciso o tempo todo estar falando de shampoo, óleo de cabelo. Não. Posso falar de outras coisas que eu gosto, que isso é super natural. Que gera conexão com você. Que gera conexão com a minha audiência. Porque uma coisa que a gente perdeu muito ao longo do tempo é que antes a Métier era basicamente uma venda indireta. A gente macetava as pessoas de conteúdo e elas amavam muito a gente. E aí quando chegava na hora de oferecer um produto, era só falar, tá aqui. Óbvio, né? Aí, tipo assim, todo mundo queria comprar na hora. Só que como a empresa ela vai crescendo e você precisa de um calendário comercial, um plano estratégico, dividir faturamento e pensar realmente, mais racionalmente, isso vai se perdendo. E eu acho que agora é o momento da gente propositalmente voltar àquilo que era muito natural antes, entende? Concordo. Que parecia amador, só que agora de um jeito muito mais pensado. E intencional. Isso. Concordo plenamente. Para mim, a mudança que vai acontecer é essa, tá? Porque quando você olha, vou dar um pouco de cenário e eu vou dar o meu cenário, não sei se você tem esses números, se você quer abrir também. Mas, falando de CPM, por exemplo, né, o custo por mil visualizações. Na época pré-pandemia, como você acabou de falar, a gente viu ali CPMs abaixo de R$10, R$5, R$10, R$15. CPM nosso em novembro agora de 2025, ele bateu R$150, ou seja, 10 vezes mais do que era antes. Se eu trabalho no CPM de R$150, eu não fecho nenhuma conta lá embaixo, é o que você falou. E aí, naturalmente, o que eu começo a fazer beleza, não é que eu vou parar de investir o que eu invisto hoje. Eu vou seguir investindo. Só que, primeiro, eu vou ter que mudar o conteúdo, fato. Então, eu vou buscar fazer um conteúdo muito mais em torno de pessoas, como você acabou de falar, os conteúdos que vão me entregar maior CTR, que naturalmente vão me entregar melhor números lá embaixo e tudo mais. Então, para mim, o que vai mudar é exatamente isso que você falou. Fazer algumas coisas de forma mais intencional, com esse aspecto armador, né, entre aspas. E o principal, trazer pessoas, seja influenciadores, seja afiliados, seja UGC e tudo mais, mas nessa linha que você comentou, que vire quase que uma escolha óbvia e não necessariamente vire venda de produto. Mostre rotina e na rotina aquilo ali aparece e tudo mais. E aí vem, já que concordamos na mesma pessoa, na mesma ideia, vem minha pergunta sobre esse lado de pessoa e marca, né? Que vem esse ponto que você mesmo falou de, tem muita gente que não aparece, que não consegue aparecer, que não é fácil e tudo mais. Eu mesmo, logo antes da gente começar, eu falei que eu não sou fã da câmera, né? Mas que naturalmente é o que você falou, vira uma certa obrigatoriedade. Qual, na sua visão, assim, é o melhor caminho para conseguir conciliar? Porque fato é muito difícil conciliar. Eu queria até entender, você falou, João, eu que sou à frente ainda dessa história toda. Como? Vem essa dúvida na minha cabeça que, de fato, assim, você tocar um negócio, tocar produto, tocar cadeia logística, tocar ideias que eu sei que você tem diversas de como vender para o cliente que já comprou com você, ao mesmo tempo que você está pensando ali na ponta de marketing, de conteúdo e tudo mais. E uma coisa, na minha opinião, é o aparecer. Outra coisa é ser estrategista por trás, que eu sei que é seu caso.
Então, como é que é isso? Como é que é equilibrar esses pratos, assim, como um todo? E qual que você acha que é o melhor caminho, assim, para dar uma dica de quem já tá faturando, quem já tem uma operação, mas que hoje o marketing tá na mão do primo lá, por exemplo, alguma coisa assim? Eu sou um pouco receosa, assim, com agências, porque eu vejo que é tudo muito generalista em relação a tudo. E sobre o seu produto, só vai saber verdadeiramente você. Isso era, assim, uma guerra que eu tinha com todas as agências de tráfego que passava. Que basicamente era tipo de criativo. Eu falava, gente, não adianta. Um produto para cabelo, principalmente porque são gestores homens, né? Produto para cabelo, a cliente não precisa ver o valor do produto, o valor do desconto e vai comprar porque achou a embalagem bonita ou feia. É diferente de uma roupa. A roupa tá lá, então você passa pelo anúncio, você gosta do modelo, você entra na página, você vê descrição, você vê foto do modelo, foto em diferentes corpos, vê se tem política de troca de devolução, se for confiável, compra e depois devolve se for necessário. É um produto de cabelo diferente. Então a jornada de compra é totalmente diferente. E não adianta, não tem ninguém que consegue entender isso melhor do que eu. Por quê? Eu entendo do padrão de consumo dos nossos clientes, das nossas clientes. Eu entendo tecnicamente sobre o assunto, sobre cabelo e sobre cosmético. E tudo que gira em torno de vendas na Métier vem de mim. Então, eu sei muito bem que se no mês que vem a gente vai fazer uma campanha de cronograma capilar, por exemplo, que é a campanha que a gente vende os nossos 3 potinhos de máscara, que são nossos principais produtos da marca, bem porta de entrada. No mês anterior, eu tenho que fazer o quê? Conteúdo topo de funil para atrair cliente, para atrair gente que querendo se interessar e confiando nas coisas que eu tô dizendo. Então, são coisas que vão surgindo muito naturalmente. E eu sei que esse feeling de viu naquele momento a oportunidade, postou, sou eu que tenho, porque eu vivo esse negócio 100% do tempo da minha vida, eu respiro a Métier. Então, é diferente, por exemplo. E esse tipo de conteúdo, ele é muito mais eficiente, porque ele é realmente extremamente natural. Então, é a minha vida sobre o olhar que eu quero que as pessoas tenham sobre a minha empresa, com a visão muito específica do meu produto. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, hoje eu vou treinar e depois eu vou... Aí eu já penso, hoje eu vou treinar, eu vou ter que lavar o cabelo. Nossa, qual que é o produto que vai entrar de promoção? Não, então eu vou usar isso. Eu não uso o produto que eu queria. Eu uso o produto que eu sei que eu vou ter que postar. Então, esse jeito de pensar no conteúdo faz muito sentido. E aí eu comecei a... O conteúdo vem antes, né? Vem a rede social é só o canal. Exatamente. Pra distribuir. É o pensamento ao contrário. É a mesma coisa no TikTok. Antes, quando a gente começou a trabalhar, eu ficava assim, qual produto que tem margem pra eu postar? Eu ficava, tal produto, não sei o quê. Mas aí esse eu vou ter que trocar a válvula. Essa válvula dourada é muito cara. Depois, sabe o que eu fiz? Peguei todos os produtos que tem, o nosso menor CMV. Falei, como que eu vou falar desse produto pra vender no TikTok? Então, às vezes, coisas que eu nunca tinha falado sobre o produto virou o assunto do TikTok. É muito mais fácil pensar desse jeito, o inverso, sabe? E quando a gente a gente chegou no momento, né, que a gente começou a investir em mais canais, etc., eu tive que parar e olhar, olha, eu gasto tanto para vender aqui, me dá tanto de lucro, mas eu gasto tanto. E eu vi que onde era o lugar mais lucrativo, era o que a gente não gasta. Então, tipo assim, se eu tô investindo 100 mil em tráfego e eu estou aqui de graça, é sério que não vale a pena? E eu preciso ficar lá olhando as métricas no gerenciador de anúncios? Não faz sentido. Então, eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu não posso porque não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Mas eu não vejo... Cuja oportunidade. Eu não vejo que o postar na Métier é, tipo assim, um segundo plano. Hoje não deu tempo de aparecer, gente, estou muito corrida por aqui. Não, é a principal parte do meu trabalho na Métier. É o principal canal de vendas, é o canal de vendas que mais traz margem para minha empresa. Por que eu não vou dar atenção para ele, entende? Sensacional, sensacional. Bem legal esse pensamento. Tem muita gente que não leva para esse lado, até porque acho que o fato de você conseguir controlar o orçamento, o tráfego pago, você controlar ele mais no dedo, ele te dá a sensação de maior segurança, então é lá que você vai apostar e vai gastar tempo. Mas exatamente isso. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com tudo que é subjetivo. O tráfego, ele te dá uma falsa sensação que você tem o controle. Total. É uma falsa sensação. Total. Então, isso te deixa num lugar muito confortável, porque você sabe quanto que você vai investir, você sabe quanto vai voltar. Mas, às vezes, nem o trancamento tá certo. A gente não sabe no final das contas. Bem legal, bem legal. E aí eu quero puxar essa visão de controle para uma que eu sei
que o nosso tempo tá acabando, mas eu não quero deixar de falar de uma das estratégias que eu acho mais sensacionais que você fez, e aí foi com a gente, aí não é tanto nesses canais externos, e que vai para essa linha também de sensação de controle, porque naturalmente uma coisa é você estar comunicando numa rede social que vai ter seus objetivos específicos, no TikTok, como você mesmo falou, você vai estar fazendo com que a pessoa se descubra, e aí a gente tá falando de um pool gigantesco, uma piscina enorme. No Instagram já é diferente, um pouco mais institucional, mas também para uma base de seguidores muito grande, muitas pessoas que ainda nem compraram na marca, dependendo. E outra coisa são as estratégias que você pensa também para quem já comprou, né? E no seu cenário, Amanda, eu acho que tem lados positivos e negativos, como você falou, meu produto é de recorrência. Beleza, isso é bom por um lado, porque você consegue fazer com que a pessoa trabalhar realmente no LTV, né, no quantas vezes a pessoa compra contigo, mas também tem seu lado negativo, porque naturalmente, como você mesmo falou, às vezes ela já conhece o produto, às vezes ela já tem um produto ali na cabeceira dela, ela não precisa de outra coisa, e aí como é que é? E aí vem minha dúvida para você, porque eu sei que você também trabalha essa visão de conteúdo que você pensa para a rede social, também de uma forma parecida com as ações que você vai fazer para cliente que está na base. Que, aliás, tá? Fazendo um off-topic aqui, para mim é o futuro. As pessoas que conseguem pensar nessa visão um pouco mais cabeça orgânica, Instagram, TikTok, uma hora vai vir pro WhatsApp também. Então o WhatsApp vai virar um canal, na minha opinião. Os vídeos que a gente está postando lá, talvez role de postar de um jeito um pouco diferente, mas dentro do WhatsApp isso tem engajamento e tudo mais, porque naturalmente as pessoas estão fugindo, como você mesmo falou, de algumas dessas redes sociais. Vem minha pergunta, por exemplo, o que aconteceu, o que passou pela cabeça para você ter a ideia do cashback 100%, por exemplo, ou outras ideias que você teve que deu muito certo para trazer o cliente de volta, ou para conseguir reativar um cliente que já compra direto, né, já tem vários momentos de compra, enfim. Quero entender um pouco também se é muito diferente a cabeça ou se é mais ou menos a mesma coisa, se só pensa um conteúdo um pouquinho diferente ali na copy ou alguma coisa assim. Eu acho que, tipo assim, sempre pensar no que vai ser muito disruptivo. Então, tem aquele meme, tipo, R$50 mais R$10 de frete, não quero. R$60 mais frete grátis, quero. É basicamente isso. Então, foi uma ideia que eu tive, nem lembro quando, mas eu falei assim, nossa, mas a gente tava dando um cupom de 40%. Se a gente fizer cashback, a pessoa vai usar no mesmo dia, o mesmo frete. Aí eu comecei a fazer umas contas de acordo com o nosso ticket médio, quanto que a gente estava oferecendo de desconto, o que poderia acontecer. E aí a gente foi e testou com uma base menor, deu muito certo, a gente foi e fez para uma base maior. E eu acho que é o resumo de tudo que a gente estava conversando. O que você vai falar para as pessoas que você vai falar. Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de receber aquilo. Então, às vezes, é exatamente do ponto de vista financeiro a mesma oferta. Mas a copy é totalmente diferente dependendo do lugar que o cliente está no seu funil. Então, hoje, pra gente, o WhatsApp, ele é sim um canal de vendas poderosíssimo. A gente vende muito pelo WhatsApp, mas ele é também um canal pra gente qualificar os nossos leads. Então, da mesma maneira que a gente trabalha vendas com as nossas influenciadoras, a gente já descobriu que trabalhar captação de leads com elas é muito valioso. Então, a gente coloca uma isca digital, montar uma plataforma que monta o seu cronograma capilar, explicando, que é te falar, dia tal você vai usar tal produto, dia tal esse. É como se fosse um resumo. O ser humano, ele tem disso, né? De gostar, de saber exatamente o que eu vou fazer. Eu faço isso, depois isso. Um método. Por isso que método vende tanto. Então, a gente divulga para essas influenciadoras que as seguidoras dela têm a nossa plataforma de montagem de cronograma, que custa R$297, com o cupom dela vai sair R$0. Essa pessoa vem pro nosso WhatsApp, ela vai responder algumas perguntas sobre o cabelo dela, e a gente vai usar essas perguntas que ela responde sobre o cabelo dela pra a gente ir qualificando ela. Mas a gente não vai de cara falar, semana passada você me disse que seu cabelo tem frizz e seu cabelo é cacheado, então toma esse produto. Não. Então, a gente tem alguns posts no nosso site do blog. Então, a gente manda um link sobre cuidados, a gente disponibiliza um vídeo de um cabelo que é parecido com o dela, e a gente vai qualificando. Porque no Instagram, apesar da gente fazer o nosso funil, a nossa linha editorial, pensando que a gente sempre tem pessoas novas chegando, a gente não tem controle se a pessoa que chegou mês passado vai receber o conteúdo de hoje. Mas no WhatsApp eu tenho esse controle. Eu tenho certeza que a mensagem vai chegar. Ela pode não clicar, o fluxo pode não continuar, mas aquela primeira mensagem vai chegar. Então é exatamente isso que a gente faz.
É como se a gente já fizesse como se fosse o caminho perfeito, de acordo com o que a gente vê que funciona com as nossas clientes, que a gente vem olhando de dados, etc. Quanto tempo que demora para fazer a primeira compra, quais são as principais dúvidas. Porque hoje, quando você vai trabalhar com o cliente, eu acho que a maior dificuldade dos clientes é escolher, que é uma coisa pra gente muito simples. Então, eu sei facilmente sobre todos os meus produtos, mas quando você entra no site e tem 30 tipos de produtos e máscaras de cabelo diferente, eu não compro porque eu não sei nem qual a máscara que é pro meu cabelo. Às vezes ela não compra por isso, porque ela não tem a certeza. Então, se entra alguém ali naquela conversa e faz um processo de escutar minimamente o que ela tem a dizer, e aí isso a gente tem usado muito IA junto para ajudar a gente nisso, pronto, resolvido. Então, hoje, as clientes da Métier, o que a gente vê de mais diferente que a gente oferece, que outros negócios semelhantes não oferecem, é isso, que é uma coisa muito simples, que veio lá de antigamente, que é a atenção com o cliente de um jeito meio que atualizado, sabe? Mas basicamente sempre é a mesma coisa, óbvio, a gente sempre vai tendo ideias para melhorar. Por exemplo, agora recentemente a gente fez a caixa misteriosa. A gente até postou um conteúdo sobre isso. Foi ótimo, as clientes amaram. E foi perfeito para a Métier também, porque a gente colocou os produtos que menos saem, que tem a margem melhor pra gente, e as clientes amaram. Que seriam produtos que elas jamais comprariam se não fosse dessa maneira. Então, sempre vão ter ideias novas. E aí, o que eu tento fazer é como que eu pego essa ideia e transformo pro meu negócio, mas para uma situação diferente. E isso o tempo todo. Então, se eu tô com o celular, em algum momento, um lojista vai postar alguma coisa. E eu sempre falo que o que eu mais aproveito de todas as mentorias que a gente fez, cursos, etc., nem é o conteúdo de quem tá vendendo o curso, mas as outras pessoas que estão lá. Porque as nossas melhores ideias sempre vieram de conversas, assim, tipo, simples, que ninguém imaginava que eu tava pensando alguma coisa, mas que eu acho que a nossa cabeça é como se fosse uma caixinha. A gente vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí, aquilo vai, faz sentido, você consegue elaborar melhor e ter realmente um raciocínio daquilo. Eu acho que é assim, sabe, que as ideias vão surgir. Não tem muito segredo. Eu acho que é consumir muito e conseguir filtrar, sabe? Tá, legal, mas aí tem um segredo que eu queria entender de você. Que eu concordo, eu acho que mentes criativas que têm ideias naturalmente não tem um playbook para tal, são coisas como você acabou de falar, é viver a operação, é viver essas conversas que vão surgir em sites e tudo mais, mas aí entra, e aí uma das principais dores que eu escuto muita gente falando, principalmente no varejo, porque é um tipo de mão de obra diferente, né? Pô, você pega um lojista, você, por exemplo, da mão de obra que a gente tem no SaaS, por exemplo, são duas coisas totalmente diferentes, né? E aí, dentro do varejo, você ainda tem mais complicações, porque você tem a mão de obra produção, a mão de obra marketing e tudo mais. E aí vem a minha pergunta, quais competências você busca em pessoas, por exemplo, para estar do seu lado e para te ajudar porque querendo ou não, porque senão isso vai estar muito na sua mão o tempo inteiro. Então imagino que hoje você busque pessoas para estar do seu lado, para conseguir ter esse mesmo tipo de pensamento. O que você busca, o que você faz com as pessoas a partir do momento que você tem elas, e ao mesmo tempo se você está olhando para o técnico ou se você está olhando para a pessoa quando você contrata. Eu brinco muito, você contrata a posição, a cadeira, ou você contrata a pessoa que está conversando com você? Não tem ninguém cuidando do marketing hoje comigo. Tudo isso que você falou, esse podcast inteiro, é a cabeça da Amanda que roda. Tá, ok. Mas não tá dando mais. Só que é muito difícil, porque não é uma questão de faça isso, 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 isso. Não é essa a questão. E tudo que é faça isso, 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 eu não preciso, porque eu já criei IA pra tudo. Então também não preciso mais. A gente vai agora abrir uma vaga, e eu brinquei com a Elisa que eu quero divulgar a vaga, e eu vou falar, a pessoa ela não pode saber o que significa a palavra branding, nem aesthetic, nem nada do tipo. Eu quero uma pessoa que venha trabalhar com a gente no comercial e marketing, que seja uma pessoa desenrolada. Então, é muito mais sobre as características inatas daquela pessoa e como ela consegue lidar em relação a problemas ou a, então, situações inesperadas, ou então o que ela pensa de determinada maneira, do que a competência técnica em si. Porque o técnico hoje, principalmente para nossa geração, é muito fácil. Muito fácil. Todo mundo sabe editar um vídeo, todo mundo sabe captar um vídeo. É óbvio que vai ter gente que vai editar muito bem, igual a Laura. Ela faz uma captação e uma edição muito profissional, mas você consegue aprender isso. Então, são minorias. Mas isso é muito simples. A gente já está imerso em rede social, a gente tem acesso muito fácil, diferente, por exemplo, da geração dos meus pais. Então, isso é o de menos. Então, eu prefiro muito mais uma pessoa para me ajudar
de uma maneira mais subjetiva, então que realmente seja uma pessoa criativa, ou que, se não for criativa, pelo menos que entenda como que ela vai buscar criatividade, porque tem muita gente que fala, eu não tenho ideia de nada, mas E fica por isso mesmo. não existe isso, tipo, quer ter ideia pra TikTok? Você tem que consumir TikTok, não tem como, tem que consumir. Se você não tá dentro da plataforma, você não vai saber nunca qual que é o modelo de formato de conteúdo que roda lá dentro, do que a característica de realmente saber o técnico, porque isso é fácil de ensinar hoje em dia. Concordo plenamente. A gente fala isso muito aqui dentro, tá? Eu te perguntei porque a gente lá de cá fala que eu não contrato a cadeira. A cadeira pode mudar, pode ser hoje ser você, amanhã ser fulano. A gente contrata a pessoa e eu concordo, eu acho que tem muito essa cabeça. E aí vem minha pergunta, porque eu sei que hoje você está no interior, você falou do Triângulo, não sei como é que é a mão de obra lá, o que as pessoas se especializam e tudo mais. E aí vem a pergunta do home office presencial, pô, como é que isso é para você, como é que são as pessoas da equipe hoje, porque eu sei o quanto que é difícil contratar, principalmente nesse setor, principalmente quando a gente fala de fora dos eixos ali, São Paulo, Rio, um pouco de Belo Horizonte, mas mais São Paulo e Rio também, que aí vai ter mentes mais criativas, pessoas que já estão mais no segmento, você tem grandes empresas, você pega a Asa, você pega a Vest, que já estão nesse mercado há muito tempo, então você pode roubar um pouco de talento de lá. Quando a gente fala de marcas menores, que vão estar no interior principalmente, tem mais dificuldade. Então eu queria entender como que é para Métier hoje, e ao mesmo tempo como é que você acredita que você consegue fugir desses detalhes que às vezes vai fazer com que uma pessoa não queira trabalhar para você, que é o nosso caso. A gente é 100% presencial, acredito 100% no presencial, e sim, deixamos alguns talentos de fora? Talvez, mas tem um monte de talento aqui dentro que a gente treina também e fala, pô, beleza, a gente acredita que dá para treinar mais fácil estando dentro de casa. Queria pegar a sua opinião. Eu concordo. Infelizmente, a gente poderia ter acesso a pessoas incríveis trabalhando com a gente, de maneira remota, mas eu acho que isso, principalmente para empresas pequenas, é muito difícil. Eu acho que o fator de entender como que é a cultura daquele lugar, de entender o processo, de viver aquilo, e de aprender realmente de um jeito mais específico é muito mais importante. Então eu acho que não existe a menor possibilidade de construir isso de maneira remota, sabe? Assim, a gente já teve algumas experiências home office e no primeiro momento é lindo, mas eu acho que isso a longo prazo acaba pesando muito, principalmente para empresa que está construindo um time, né? Que seria diferente se a gente já tivesse uma cultura estabelecida, uma organização bem assim, dividida em relação aí a organogramas e etc. Não é o nosso caso, não adianta a gente querer pular etapas, sabe? Total. Sensacional. Concordo, você não muda uma vírgula do que você falou. Boa. Manda, estamos chegando no final. Eu queria fazer um bate-bola contigo. Você topa? Tá. São 6 perguntas rápidas que eu não quero nem te deixar pensar. Você vai responder, eu já vou perguntar a próxima, e a gente vai no bate-bola. Produção, vocês querem que eu responda também? Não, né? Eu sou chato, né? Não adianta. Tô brincando. Mas boa. O pessoal me acha sem graça, mano. Não gosta da minha piada. Mas fato bate-bola, a ideia é que seja um bate-bola um pouco mais técnico mesmo, para entender a cabeça Amanda empreendedora, Amanda na frente do negócio, Amanda métier. E aí, no final, eu quero fazer aquela perguntinha que a Stephanie te fez para isso, você vai fazer para a próxima pessoa que vai vir no programa. Fechou? Vamos embora, então. Primeira pergunta. Algo que te ajuda a ser mais produtiva. Organização. Ok. Um canal de venda que todo mundo deveria estar olhando agora, além do TikTok. WhatsApp. Ok. Um erro de gestão que custou caro, mas trouxe maturidade pro negócio. Organização. De novo. Ok. Um KPI, um indicador que você olha todos os dias sem falta do seu negócio. Que você vai sair daqui e vai olhar. Base de clientes. Por curiosidade, é mais de um? São vários? Você falou são vários ou não? São 2, principalmente, Ok. mas um não é todos os dias. Tá bom. Base de clientes e? LTV. Roubei aqui pra saber. Livro ou curso que mudou sua visão estratégica sobre o negócio? Livro ou curso? Nossa, não tem. Não? Não tem. E olha que eu sei que você estuda bastante, já viu um monte de coisa. Não tem, hein? Um livro ou um curso? Então, o que mudou sua visão sobre o mundo? Perspectiva pessoal. Sobre o mundo? Tá, vou falar um livro.
Psicologia das Massas e Análise do Eu. Muito bom, recomendo. Outro, aí eu vou falar um meu aqui só pra roubar. Comece pelo porquê, eu acho que todo mundo deveria ler. E já que a gente falou tanto, Vaca Roxa, já leu? Não. Deveria, parece que você leu, na realidade. Tô com vontade de estratégia e valor. Mas Vaca Roxa, que é exatamente sobre diferenciar, pensar diferente, pensar fora da caixa, que você falou bastante. E, por último, Amitié em uma palavra. Sem ser amizade. Tô brincando. Uma palavra? Desafio. Ok. Não tinha uma próxima, mas eu vou fazer, já que você ficou na dúvida. Amitié pra frente. O que é a amitié a longo prazo pra você? Inspiração. Ok, legal, gostei. Vamos fazer agora a parte difícil. Eu te fiz um monte de pergunta fácil, meu trabalho aqui tá fácil, eu vou te dar o trabalho difícil. Que é, deixe uma pergunta para a próxima pessoa que vai ser entrevistada aqui. E aí eu só vou fazer um adendo. Da última vez eu falei com a Stephanie, a gente gosta muito aqui de perguntas que vão fazer justamente a pessoa pensar igual você pensou quando eu te fiz. Então, o que de fato toca a pessoa, o que você gostaria de escutar, e que se você tivesse a oportunidade de deixar para essa pessoa aí 5 minutos de fama, onde todo mundo no planeta Terra vai escutar a resposta dela, qual que seria a pergunta? Nem o negócio da pessoa saber? Hã? Nem o negócio da pessoa? Essa pessoa já existe ou não? Não existe. Essa pessoa existe, eu só não vou te contar quem é. Ai. Talvez eu olho essa pergunta como a pergunta que eu gostaria de responder se eu tivesse 5 minutos de fama, todo mundo num planeta escutaria minha resposta. Tá. Eu quero saber dessa pessoa que vai vir. Primeiro ela vai ter que contar o que ela acha que é sucesso pra ela. Ok. E depois eu quero saber o que as pessoas que ela considera que têm sucesso possuem em comum. Ok, gostei da pergunta. E a parte que eu não te contei é... Que eu vou responder, não. Ah, não. Ah, não, João. Ela é tão boa que eu queria que você respondesse ela. Ah, não. Tá, primeiro, pra mim ter sucesso não é uma coisa isolada. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que ter sucesso é você ter uma vida confortável dentro do que você considera confortável, sem você ficar receoso em relação a qualquer problema que possa interferir e você não consiga resolver por questão financeira. Não que seja algo estrondoso, mas uma coisa mais imediata, assim, que você consegue ter recursos, pelo menos, para se organizar. E são pessoas que se sentem realizadas, tanto em relação à vida profissional, em relação às suas relações amorosas, de amizade, família e etc. E eu percebo que as pessoas que eu considero que têm sucesso e que eu admiro são pessoas que, primeiro de tudo, elas sabem reconhecer que elas já têm sucesso. Então, eu acho que é uma coisa muito comum, principalmente da gente que tá nesse meio de internet, digital. Eu acho que a gente fica cada vez menos olhando para o que a gente já tem, que a gente conseguiu, e querendo sempre o mais, o mais e mais. E eu sou uma dessas pessoas que sempre quer mais e mais e mais. Então, eu sempre tento refletir que eu posso querer mais, mas que o que eu já construí são coisas que há um tempo atrás eu sequer imaginava. Então, eu acho que é ter esse jogo de cintura entre já reconhecer o que você já conseguiu e saber dosar até onde você quer ir, mas sem perder. Eu detesto a palavra gratidão, porque eu sou muito coach. Eu detesto coach. Mas sem perder mesmo o reconhecimento, sabe? Que já foi feito. Eu entendo 100% e gosto muito da sua resposta, tá, mano? Eu não vou te deixar na bucha sozinho, eu vou te responder essa pergunta também. Para mim, é um pouco na linha do que você falou, assim. Eu acho que sucesso, se a gente coloca o sucesso como um ponto, esse ponto ele nunca vai chegar. Tem o Mac McConaughey, do Interestelar. Se eu falei o nome errado, me xinguem nos comentários. Mas ele fala um negócio que é muito legal, que é o herói dele é sempre ele de 10 anos à frente.
E eu levo isso um pouco para o sucesso também, que se a gente for tentar colocar um ponto, eu quero chegar aqui, eu quero ter isso, fudeu, você não vai ter sucesso nunca, sempre vai ter um próximo passo. Então concordo com você, eu acho que sucesso é um pouco mais momento. Em algum momento a gente vai entender, olhando para trás, que a gente chegou num lugar onde a gente considera que é bom, que era o que a gente estava buscando. E para mim, o que me mostra isso é justamente quando eu olho para as pessoas que eu admiro. Eu já, durante um bom tempo, achei que era a empresa estar em algum lugar, a conta bancária estar de alguma forma, e eu cheguei à conclusão que não, assim, as pessoas que eu mais admiro e que eu acho que chegaram no sucesso, elas entenderam em um dado momento que alcançaram até essas coisas, mas que no final do dia ter 30 minutos do dia para sentar e jogar um xadrez com o neto dela é o que de fato é sucesso para ela, assim. Então eu levo isso um pouco na minha vida e eu concordo gênero, número e grau o que você falou, porque de fato, assim, às vezes a gente fica muito preso. Eu falo que no mercado digital é muito fácil a gente comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Então, quando você está comparando palco com bastidor, você vai querer sempre um palco maior. E que, de fato, o bastidor é o mais legal. É o bastidor que fez a gente começar, o bastidor que faz a gente acordar todos os dias. Se a gente não olhar com tão bons olhos esse nosso bastidor, amanhã a gente vai querer trabalhar, a gente vai querer largar tudo. Então, concordo contigo e pô, sensacional. Gente, eu queria te agradecer, Amanda. Assim, eu não posso ficar mais muito tempo, porque não sei se vocês sabem, a Amanda vai sair daqui e vai fazer uma aula muito top sobre TikTok Shop, sobre estratégias de marketing digital e tudo mais para o Zop Academy. Então, você que está escutando a gente tem a oportunidade de ver uma aula inteira com a Amanda falando justamente sobre as estratégias que a gente contou aqui. Então agora eu tenho que deixar, senão ela puxa minha orelha, daqui a pouco ela vai falar, João, não aguento mais falar. Eu falo pouco, né? Mas aqui, de verdade, muito obrigado pelo papo, pra mim foi uma aula, eu falei no começo, mas eu mesmo não sabia muita coisa sobre TikTok Shop, muita coisa sobre ações de marketing que eu vi por trás você construindo, mas não sabia como é que era a cabeça pela frente. Então espero que você tenha gostado também, mas pra mim já valeu a pena, assim. Se tiver uma pessoa aí que comente que gostou, pra mim eu já tô feliz, porque a gente vai ter duas, que do lado de cá tem uma também. Obrigado. Obrigada a você, João. De verdade. Obrigada. Abraço, viu, gente? Se liguem no próximo, a gente já tem a pergunta montada. E se o próximo convidado quiser me xingar pela pergunta,